Bom, qual é a notícia do dia? Todo mundo já sabe. É o relatório da Procuradoria-Geral da República. Todo mundo está dando essa notícia, né? Nós, inclusive, lembramos aqui, começamos a notícia falando a respeito da defesa do Bolsonaro, que diz que ele nunca compactuou com tentativa de golpe, mas a Procuradoria-Geral da República denunciou na noite de ontem. Bom, tem um avanço aqui processual, e para a gente poder entender isso, nós pedimos a gentileza do doutor Maciel Filho, que é advogado criminalista e mestre em Direito Penal pela PUC. Doutor Euro, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Olá, Heródoto, bom dia. Eu que agradeço. Cá estamos. Então vamos lá, doutor Euro. Primeiro passo. Ela apresentou essa denúncia, ela vai então agora para o Supremo. O Supremo pode aceitar ou mandar que vá, ou já está aceitando, doutor Euro? Não. O procedimento realmente começa... vou começar do início. Era o inquérito policial que estava sendo analisado e tocado pela Polícia Federal em cooperação também com a PGR, que atua no Supremo. A competência, desde o início, estava e ainda está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a gente fala que é uma ação penal originária que decorre desse inquérito policial. A PGR ofereceu a denúncia. O que acontece agora? O ministro relator pode receber a denúncia ou rejeitá-la. Isso é fato, como se dá em qualquer ação penal. Caso haja a rejeição da denúncia, aí até é cabível algum tipo de recurso por parte da PGR, mas, em tese, o procedimento vai para o arquivo. Caso haja o recebimento, aí, uma vez recebida a denúncia, o processo terá seu trâmite normal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Doutor Euro, então, nesse momento, o Bolsonaro e os outros 33 já podem ou não ser considerados réus? Até o recebimento da denúncia, que não ocorreu, ainda não. Né? Então, a denúncia será analisada pelo ministro relator e, havendo recebimento, aí então é que podemos dizer que teve início a ação penal e serão eles considerados réus formalmente falando. Uma vez então, por hipótese, que começa a ação penal, quem é que vai julgá-la? É o Pleno do Supremo Tribunal Federal? Como é que funciona isso? Essa é uma questão que vai dar pano para manga, vamos assim dizer. Porque no presente momento, essa ação penal ela está distribuída nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator, né, porque o inquérito, ele também era, o relator do inquérito, entre aspas, né, mas era ele quem estava coordenando também os pedidos de diligência feitos à Polícia Federal. Então ele é o relator dessa ação penal, caso ele receba a denúncia. Agora, há citações expressas, inclusive no texto da denúncia, de que, sobretudo, o ex-presidente Bolsonaro teria proferido ofensas numa parada de 7 de setembro, alguns anos atrás, diretamente voltadas ao ministro Alexandre de Moraes. Então ele é expressamente mencionado, em tese, como, se não vítima de um dos crimes, porque não é o caso, mas como alguém, digamos, que poderia ter uma certa beligerância com um dos acusados. Né, especificamente com o ministro Alexandre de Moraes. Então, é muito capaz que nós tenhamos, no curso dessa ação penal, uma manifestação relacionada ao impedimento do ministro Alexandre de Moraes ou da turma a qual ele pertence para julgar essa ação penal. E aí isso deslocaria a ação penal para o Pleno do Supremo. No momento, ainda está na turma na qual integra o Alexandre de Moraes. Doutor Euro, o Bolsonaro pode ser preso a partir de hoje? Teoricamente, ele poderia ter sido preso já desde o início das investigações, se houvesse a necessidade, se existissem os requisitos para prisão preventiva. O fato disso, do inquérito policial, se transformar em ação penal, não torna necessariamente maior ou menor a chance dele ser preso. Porque a prisão preventiva, que seria o caso aqui, né, ela só é decretada quando presentes requisitos estabelecidos no Código de Processo Penal, tais como ameaçar a instrução, ou seja, ter alguma conduta que dê a entender que ele vai fugir, ou está coagindo testemunhas. Então, se ele praticar algum comportamento que possa inviabilizar o andamento regular do processo, aí ele pode realmente ter a prisão preventiva decretada, mas não seria assim,
seria meio surpreendente nesse atual momento haver a prisão preventiva de qualquer dos acusados, porque eles estão em tese cooperando. Doutor Euro, caso ele ou qualquer um dos outros tenham sido condenados, eles têm condições de recorrer a que instância? Tem alguma instância acima para recorrer ou não? Esse que é o grande problema. Quando você é julgado, muita gente fala do chamado foro privilegiado. Ah, o foro privilegiado é bom, o foro privilegiado é bom. O problema é que quando a gente fala em foro privilegiado no Supremo, sobretudo, eu tenho uma grande questão após uma condenação. Vou recorrer para quem? O Supremo já é o órgão máximo. Então, quando a decisão sai, é proferida pela turma, por uma das turmas do Supremo, eu até posso entender que, até posso realmente tentar recorrer ao plenário. Alguns recursos específicos, como embargos infringentes, por exemplo, não havendo maioria, né, na decisão. Agora, o problema todo do foro privilegiado no Supremo é esse. Eu não tenho depois muito para onde correr, porque já é o órgão máximo proferindo decisão. Eu não tenho um duplo grau de jurisdição normal e amplo como teria se o processo tramitasse em primeira instância. Doutor Euro, os processos geralmente são demorados. Esse processo, talvez até para envolver questões tão sensíveis e tantas pessoas conhecidas, ele é um processo que pode se arrastar mais tempo do que outros que tramitam no Supremo ou não? Olha, essa pergunta ela não tem como ser respondida de forma, digamos, muito objetiva, porque isso tudo depende de pauta do ministro, depende da estratégia de defesa dos advogados, depende também da própria estratégia do órgão acusador, da PGR. Então, existe uma série de fatores que podem influenciar no tempo de tramitação desse processo, caso a denúncia seja recebida. Agora, o que eu posso adiantar, assim, pelo conhecimento técnico, é que num processo como esse, dada a complexidade, dada a pluralidade de réus, né, são, se não me engano, 8 réus, 8 acusados nesse processo, tendo em vista que cada defensor se manifesta e a cada manifestação da defesa, que nem sempre se dá no mesmo tempo, às vezes demanda um despacho, demanda uma diligência, demanda uma produção de prova X, Y, Z, esse processo pode sim levar um tempo considerável. Mas eu não diria algo muito acima de 1 ano e meio, 2 anos. Normalmente a coisa anda um pouco rápida no Supremo. Doutor Euro, paralelamente, está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados a possibilidade da apresentação de um projeto de anistia. Caso esse projeto vá à frente, o que aconteceria com essas investigações todas? Mutatis mutandis é o que aconteceu, né, ao tempo da anistia dos exilados políticos do período militar. Então, as ações... Uau! Pois é. Interessantíssima. Acho que podemos agradecer o doutor Euro. Caiu a linha dele. Mas, doutor Euro, ficou muito claro, ficou muito didático, para a gente poder entender o que vai acontecer. Esse é o assunto mais importante do dia. Precisávamos da participação do doutor Euro aqui conosco, que é mestre de Direito, ele é professor, ele é mestre de Direito, para ter conosco. Doutor Euro, só para completar então o raciocínio, por favor, se houver então o tal avanço do projeto da anistia. Sim, a situação da anistia, caso haja o avanço, caso haja uma decisão pela concessão da anistia, que fatalmente também cairia no Supremo no segundo momento, mas enfim, mal comparando, o resultado final seria como se deu com os exilados políticos no período militar. Porque a anistia é uma causa de extinção de punibilidade, ou seja, o Estado não pode mais punir, uma vez reconhecida a anistia. Então, sendo deferida a anistia, concedida a anistia, os crimes ou os autores, agentes abarcados pela anistia, teriam a extinção da punibilidade declarada e não poderiam mais ser punidos pelo Estado. Mais ou menos é esse o ponto, né, da anistia. Mas, volto a dizer, se o Congresso conceder a anistia, lá no Supremo. Doutor Euro, muito obrigado por sua gentileza, viu? Muito grato. Imagina, Heródoto, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Nós procuramos o doutor Euro Maciel Filho. Extraordinária entrevista. Eu tenho certeza que a gente entendeu
que a gente vai conversar com as pessoas a respeito disso, porque, logicamente, a manchete é contundente. Ela, desde ontem à noite que ela está rolando muito forte. Aí, então, a explicação para a gente entender e para a gente ir formando o nosso opinião e conversar com as pessoas a respeito de um assunto tão importante para a democracia do nosso país.